Esse é o Papo de Prateleira que está de volta com vocês. Ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas entrevistas. A gente sempre com informações, com conteúdo importante e interessante do agronegócio. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no Papo de Prateleira o Marcelo Prado, da M Prado, que é um importante consultor, um importante especialista do agro. E ele vem trazer aqui opiniões para nós, tá? Que somos seguidores, admiradores, e estamos envolvidos em todas as atividades do agronegócio do Brasil. Bem-vindo, Marcelo! Olá, Márcia. Olá, amigos e amigas do Papo de Prateleira. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. E é sempre bom rever os amigos e amigas do agronegócio brasileiro. Gente, a M Prado, o Marcelo, toda a equipe deles, eles não pararam esse ano inteiro e eles foram, assim, essenciais para trazer informação para a gente, para manter esse mercado mais animado, mais alto astral, mais estável e mais esclarecido de tudo que está acontecendo. Marcelo, eu tenho a sensação de tudo que eu assisti nesse período e tenho acompanhado, que o agro vai passar esse tempo, esse desafio e sair muito mais forte. Estou certa ou estou errada? Não, você está muito certa. Eu sempre aprendi ao longo da minha vida pessoal, inclusive, que as adversidades e as dificuldades fazem com que a gente cresça, né? A gente aumenta a resiliência, aumenta a força interior e o agro não é diferente, né? O agro, desde o começo da pandemia, em 15 de março, o agro percebeu que ele teria um papel muito importante de ser a locomotiva da economia brasileira, né? E o setor continuou colhendo, plantando, fazendo os tratos culturais, toda a equipe de logística continuou também recebendo os grãos, os alimentos, fazendo a distribuição, quem é da exportação continuou exportando, quer dizer, então o agro deu vida à economia brasileira, mesmo na situação de pandemia, que é um momento muito delicado que o país passa, né, onde muitas famílias tiveram grandes perdas, dores de perdas de entes queridos, né, vamos dizer assim, e o agro, com todas essas adversidades que o momento traz, ele teve uma forte resiliência e teve a capacidade de seguir em frente, né? Os números são muito robustos, né? Quando a gente olha a produção agropecuária, né, em 2020 deve fechar aí com um número de 771 bilhões de faturamento e um crescimento de 10,1% comparado com o ano anterior. E quando a gente olha exclusivamente a agricultura, né, o faturamento deve ficar ao redor de 519 bilhões, com um crescimento de 13,6% comparado ao mesmo período de 2019. Então, Márcia, são números robustos, né? Os próprios números dizem por si só a força do setor e estou muito otimista que também teremos os próximos 10 anos aí muito promissores para o setor. Quais são os principais ganhos que a gente tem, que a gente poderá ter, talvez, exercendo esse protagonismo nesse momento? Eu creio que quando você exerce protagonismo, você tem muitos ganhos, mas você tem ameaças também, vamos dizer assim. E a gente precisa gerenciar, né? Então, vamos pegar um exemplo de um artista ou de um jogador de futebol que é desconhecido, que vive no interior, ninguém conhece. Então, ninguém fala bem, ninguém fala mal. Ele está ali e passa despercebido. Agora, aquele artista ou aquele jogador começa a crescer, começa a se tornar famoso, começa a ter destaque, começa a ter evidência nas mídias, começa a ser falado, muita gente começa a admirar aquele artista ou aquele jogador de futebol
e outros começam a achar problemas ou defeitos para criticá-lo, né? E o agronegócio não é diferente desse exemplo que eu dei. Então, essa evidência que o agro tem obtido, com números robustos, por exemplo, até agosto, a exportação do agro representou 69,6 bilhões de dólares, com um crescimento de 8,3% em relação ao ano anterior e um superávit de 54,5% na balança. Quer dizer, então, são números muito vigorosos. Então, o sucesso, da mesma forma que ele gera admiradores, geram pessoas entusiasmadas, vamos dizer assim, profissionais de outros segmentos querendo trabalhar no agro, prestar serviço para o agro e etc., aparecem também aqueles que querem destruir, que querem criticar, que querem dizer inverdades, né? Então, por exemplo, se você der uma volta aí nas mídias sociais, nos canais do YouTube, você vê uma quantidade enorme de pessoas criticando o agro, ou as questões de sustentabilidade, ou as questões ambientais, as queimadas e etc. E o agro existe problemas? Existe. Eu acho que 98, 99% de todo mundo do agro é altamente sustentável e séria. Existe uma minoria, né, que às vezes pode fazer alguma coisa errada, e as pessoas do agro têm que torcer para que a lei seja cumprida, para que todas as providências sejam tomadas para que se puna as pessoas erradas, né? Então, eu acredito que todos os membros do segmento agro querem que as coisas sejam assim. Nós não queremos que sejam protegidos pessoas que estejam fora da lei. Mas o que a gente não quer é que essa desinformação, essa falta de informação, de conhecimento específico do setor, gere informações infundadas ou irreais que, de uma certa forma, prejudicam fortemente a imagem do setor, tanto dentro do país quanto fora do país, né? E como o Brasil vive uma dependência hoje muito grande do agro, a pergunta que eu faço é o seguinte: esses ambientalistas que estão criticando, esses youtubers, esses influenciadores digitais, será que eles não têm nenhum familiar desempregado? Nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados que precisam de um reposicionamento profissional. E como o agro vai muito bem, o agro pode ser um dos setores que vai acolher parte desses desempregados brasileiros, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que todo mundo que é brasileiro deveria valorizar o agronegócio. Eu acredito que, não estou falando porque eu sou desse setor há 42 anos, né? Eu trabalho no setor, e não estou dizendo com paixão, eu estou dizendo com razão. Eu acredito que é hora da gente discutir essas questões também em casa. Lavar roupa suja também precisa ser discutido em casa, né? Nós estamos levando para a comunidade internacional uma série de coisas que poderiam ser resolvidas em casa, né? E o desgaste de imagem vai custar perda para o agro, perda para a economia brasileira e perda para todos nós brasileiros. Esse uso político, ele deve nos preocupar acima do que essa vontade de fazer com que a própria população valorize o setor, ou não? Eu diria, eu não entendi bem. Você poderia repetir? Deu uma cortadinha. Eu tenho a sensação, né, ouvindo seus comentários e analisando os momentos que a gente tem, que muitas informações a respeito do agro, né? Você até citou queimadas,
alguns produtos assim acima de preço, eles têm um uso político. Muito, Para muito. ataque, né, entre lados. A gente deve se preocupar com isso, além dessa vontade de querer conscientizar a população toda? Eu acho que nós não podemos querer ser uma unanimidade, né? Jesus Cristo não conseguiu ser uma unanimidade, curando doenças, fazendo bem, dando palavras de apoio, ajudando os pobres, ajudando os doentes. Mesmo assim, ele não conseguiu unanimidade. E o agro não vai conseguir a unanimidade. Eu acho que é besteira a gente querer perseguir a unanimidade. Mas a gente tem que fazer de tudo para que a gente tenha um baixo índice de rejeição, no meu ponto de vista. E para que a gente alcance isso, nós precisamos de transparência, né? E eu acredito que nós também falhamos na nossa comunicação. A gente se comunica muito bem dentro do agro, de agro para agro, do programa. Por exemplo, nosso programa aqui, 90% de quem vai assistir é quem gosta do agro. Então, assim, nós precisamos criar um modelo de comunicação que vá ao professor da escola pública, que vá ao professor da universidade, que vá aos médicos, que vá aos comerciantes, que vá a todas as classes da sociedade, para a gente mostrar o que é verdade, por exemplo. Então, fica um jogo de informação muito complicado. Por exemplo, a gente vê um trabalho brilhante que o INPEV faz, que é o recolhimento das embalagens vazias. O Brasil é campeão mundial de reaproveitamento e recolhimento das embalagens vazias de defensivos agrícolas. A gente consegue recuperar 94%, enquanto o segundo colocado, que é um país europeu, é 75%, e esses países que mais criticam a gente aí nas mídias, em relação às questões ambientais, conseguem menos de 50% de reaproveitamento. Então, assim, isso ninguém fala nada, né? Por exemplo, eu já visitei em fazendas e projetos agropecuários em todos os continentes, exceto a Oceania, que eu não conheço. E todos os lugares que eu fui, nenhum desses lugares tem o rigor que nós temos aqui no Brasil de proteção das nascentes, de manutenção das reservas legais e tal. Então, essas coisas ninguém olha, todo mundo esquece. Quer dizer, então, muita coisa vira um jogo de idealismos e interesses. Quer dizer, não está sendo olhado de uma forma técnica, de uma forma independente. Quem sabe a gente consegue mudar isso com o tempo e devagarinho, né? Trabalho de formiguinha. Eu já cá peço para os meus amigos, gente, esquece quem inventou lá na década de não sei quando a frase, né? O vilão da cesta básica era o tomate. Aí outro dia o vilão da cesta básica era a laranja. Não tem isso, né? São questões de mercado, não existe essa falha de comunicação. É porque, né, Márcia, a economia é muito grande. Ela é muito grande, muito ampla, não tem um produtor, ou 2 produtores, ou 10 produtores que conseguem influenciar no preço de um produto agrícola, né, ou de um alimento. A economia é muito ampla, é muito grande, isso é influenciado por oferta, por demanda, por câmbio, por Sazonalidade. Sazonalidade, né? Então, é uma série de variáveis, né? Por exemplo, você pega o arroz. Os produtores de arroz ficaram em 10, 12 anos aí perdendo dinheiro. Quer dizer, quantas vezes que eu não fui ao Rio Grande do Sul fazer palestras em eventos lá e eu via o sofrimento e angústia dos produtores de arroz com margens negativas. Tal. Naquele momento, ninguém falou, ninguém foi lá dar a mão para o agricultor de arroz, né?
Agora que o preço se recuperou, que estava numa situação favorável, aí a sociedade coloca o arroz como vilão, né? Então é muito complicado. Agora, eu tenho a sensação, Márcia, que o ser humano está ficando muito intolerante. Eu acho que isso, as mídias sociais, isso tem potencializado essa intolerância. Eu acho que a gente tem que resgatar um pouquinho mais de solidariedade, de companheirismo, de colaboração mútua, de capacidade de perdoar o próximo, um pouquinho mais de religiosidade no coração e na mente. Eu acho que as pessoas estão brigando por muito poucas coisas, né? Tudo vira guerra, tudo vira conflito, tudo é idealismo. Então, eu acho que nós precisamos de mais amor. Eu sinto que a sociedade está carente de amor. Então, tudo é estresse, tudo é conflito, tudo gera polêmicas e tal. Eu penso que se cada um de nós fizesse essa reflexão e a gente colocasse para nós mesmos um propósito de sermos mais solidários, mais colaborativos, mais amorosos, mais amigáveis uns com os outros, nós teríamos mais capacidade de perdoar, de aceitar falhas e criar um mundo melhor para a gente viver. Você é um sábio, Marcelo. Adoro ouvir você. Agora vamos aproveitar aí mais um tempo que a gente tem aqui no Papo de Prateleira para falar da programação, das atividades da M Prado, que vocês não pararam nem um minuto. O que vocês estão planejando daqui para frente? Márcia, quando começou a pandemia, em 15 de março, cerca de 80% dos nossos projetos pararam, né? E aí a gente concluiu o seguinte: qual a forma que qual a melhor forma que a gente tem de contribuir e de ajudar a sociedade, o mercado e as pessoas? Nós temos informação e nós temos conteúdo. Então, vamos gerar informação, vamos gerar conteúdo para o mercado, para a sociedade, de forma gratuita, que eu acho que essa é a melhor forma que a gente pode contribuir, né? Aí nós fizemos cerca de 60 e poucas lives, né, em diferentes assuntos e conteúdos, todos gratuitos, todos abertos, todos estão na nossa página lá da M Prado, Governança Corporativa, disponível no YouTube para as pessoas assistirem. E depois disso, nós começamos a fazer o programa Líderes do Agro, né, onde a gente entrevista toda semana um líder de destaque aí do setor, para levar informação como eles enxergam o agro, como que eles estão vendo o contexto. E isso serve muito para as pessoas do agro verem como os grandes líderes pensam, né? E atualmente, eu diria para você que cerca de 2/3 dos projetos que nós tínhamos já estão dentro da normalidade, né? Já voltaram a operar normal. E hoje nós temos alguns grandes desafios na nossa empresa. O primeiro deles é integrar na plenitude os conteúdos que nós temos de consultoria, de capacitação, com ferramentas digitais. Então, a M Prado quer ser percebida como uma empresa totalmente integrada entre conteúdo e mundo digital. Então, estamos nos esforçando bastante para isso, ajustando metodologia, ajustando ferramentas digitais, construindo parcerias com empresas especializadas no mundo digital para poder proverem uma série de soluções para nós. E nós queremos também dobrar de tamanho aí nos próximos 4 anos. E uma das coisas que a gente quer fazer é internacionalizar os nossos trabalhos. Houve uma época que a gente prestou muitos serviços na América Latina e em parte da Europa, e depois a gente deixou isso um pouco, ficou mais centrado aqui no mercado brasileiro, né?
e a gente tem planos de retomar esses trabalhos internacionais. A empresa hoje está muito segmentada, né? Nós temos um grupo que atende só cooperativas, outro grupo de profissionais que atende só distribuidores, outro que atende só os agricultores e os outros departamentos que fazem a parte de gestão de vendas, a parte de fusões e aquisições, a parte de governança corporativa para empresas familiares. Então, assim, estamos muito otimistas, muito animados com as perspectivas que a gente enxerga aí para o futuro. Gente, que maravilha! Eu não tenho dúvida nenhuma que a M Prado vai ser bem sucedida nesses novos objetivos. E eu quero estar pertinho de vocês, acompanhando tudo, Marcelo, do lado de vocês, acompanhando, mostrando e multiplicando o que vocês têm de ótimo. Vai ser sempre um prazer ter vocês conosco, ao lado da gente. E uma coisa que eu não falei, que eu queria frisar também, que eu acho que foi uma adaptação muito interessante que nós tivemos, nesse momento, por exemplo, palestras, treinamentos e coisas que a gente fazia presencial, hoje são todas feitas de forma digital, né? Com um custo muito mais barato para o cliente, com muito mais qualidade de vida para os consultores e para os profissionais e com a presença maior de público, porque as ferramentas digitais possibilitam isso. Então, foi uma descoberta que a pandemia propiciou a todos, né? Que hoje é possível ter mais qualidade de vida, é possível fazer eventos, atingir um número muito maior de participantes e com um custo muito mais baixo. Nossa, eu achei isso fantástico também. Foi bem lembrado, Marcelo. A potencialização das ferramentas digitais, um uso realmente positivo, né, das ferramentas digitais. Eu só tenho a agradecer a sua participação aqui no Papo de Prateleira e desejar sorte e deixar o espaço sempre aberto para você, Marcelo. Obrigado, Márcia. Para mim é um privilégio ter essa proximidade com vocês. E um abraço ao Carlão e todo o time de vocês. E eu sou um grande fã do trabalho de todos vocês. Um abraço a todos e aos amigos e às amigas do agronegócio que estão nos ouvindo. Vamos continuar nessa batalha aí de grande resiliência para a gente continuar fazendo o setor crescer, o Brasil crescer, para a gente gerar mais empregos e ajudar o país a se recuperar o mais rápido possível. Um abraço a todos. Um abraço. Então, gente, foi Marcelo Prado, esse sim, um ser humano inspirador para nós todos. Vocês ouviram o recado, né? Mais amor, mais tolerância. Brasil para frente, nós todos juntos, unidos. Até a próxima entrevista.